versículo 18. Tiago 3, verso do 13 ao 18. Vou ler aqui. Quem entre vocês é sábio e inteligente, mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Se pelo contrário vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e diabólica. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Senhor, esta é a tua palavra, nós necessitamos da tua revelação. Sozinho não conseguiremos nos entregar a ti, só com a tua ajuda. Como foi contado agora, Pai amado, se temos alguma coisa para te oferecer e te oferecermos de maneira tão intensa, são os nossos pecados. Nós somos pecadores, nós somos os caluniadores, nós somos os mentirosos, nós somos pessoas que fazemos o mal, nós somos as pessoas que intentamos o mal, nós somos as pessoas que até o nosso arrependimento muitas vezes é falso, nós somos os que não perdoamos, mas o Senhor nos ama. E essa é a alegria da nossa alma, que por mais ruins que sejamos, o Senhor é bom, e por mais pecadores que sejamos, o Senhor nos santifica através do sangue de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque por mais que ao olhar para nós mesmos nós percamos a esperança, porque ai de nós se as nossas obras de justiça fossem que não tivesse a nossa salvação. Olhando para ti, temos o advogado justo e fiel, que tem me defendido perante ao Pai de toda acusação de Satanás, e por isso temos paz. Paz com Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar, meus irmãos. Depois que você toma consciência do seu pecado, tem certas coisas que te tocam muito, e uma dessas coisas é ouvir sobre o perdão de Deus. Nós somos pecadores, e você não pode se apresentar perante a Deus sem lembrar disso. Nós somos pecadores. Hoje nós vamos estudar um texto que mostra como nós muitas vezes não entendemos o que é a sabedoria. O livro de Tiago é um livro que ele é totalmente, ele é muito influenciado pelo livro de Provérbios. E vocês sabem muito bem, quem não sabe aprender agora, que o livro de Provérbios é um livro de sabedoria. É um livro escrito para os jovens viverem a vida de maneira sábia. Então, quando algum jovem precisa tomar uma decisão, ele pode ir no livro de Provérbios, e no livro de Provérbios ele terá muitas dicas para a vida. E aí, no livro de Provérbios, temos uma sabedoria que vai te ajudar a lidar com tudo que é terreno, tudo que é bom, tudo que tem a ver com esta terra, que Deus aprova, de novo, tudo que é terreno, mas que Deus aprova e vai estar no livro de Provérbios. Então, Salomão, ao escrever os Provérbios e alguns outros autores, ele traz toda a sabedoria de maneira assim: ó, se você quiser viver bem aqui na terra, siga aquilo ali. Só que no livro de Provérbios não tem muito a ver com o Evangelho, ou o Evangelho tem a ver com a vontade de Deus. Aí alguns judeus, entendendo aquele tipo de sabedoria, seguindo aquela sabedoria, conseguem se desvencilhar totalmente da vontade de Deus, seguindo totalmente a sabedoria de Provérbios, totalmente as orientações, eles conseguiam viver a vida judaica sem precisar lidar com Deus. Então segue aquele livro de Provérbios e vai viver a sua vida.
E aí, aqui o Tiago, lembre-se, Tiago está escrevendo para as 12 tribos que estão em diáspora. O que quer dizer? Tiago está escrevendo para os judeus que estão fora de Jerusalém. Aqui ele está tentando pregar para os judeus para que eles vivam a palavra de maneira mais cristã, mais evangélica no sentido de evangelho. Para eu e você entender também sobre sabedoria, me perdoe fazer essa introdução um pouco longa, nós precisamos entender que esse texto aqui, ele está em concordância com o capítulo 3, versículo 1. Leia aí comigo o capítulo 3, versículo 1. Está escrito assim na nossa Bíblia: meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. O que é que isso quer dizer? O que é que Tiago está tratando aqui? Quando esses judeus estavam entre si, todo mundo queria saber mais do que todo mundo. Todo mundo queria dizer que sabia. Então, entre eles tinham muito a ensinar. E aí Tiago falou: rapaz, não queira ser mestre. E aí o que é que Tiago primeiro fala? O pastor Márcio pregou na semana passada sobre essa ideia de ser mestre. Controle a língua. Aprenda a controlar a sua língua. Então, você está com vontade de falar, primeiro aprenda a calar. Antes de falar qualquer coisa, antes de saber falar, é necessário aprender a calar. E muitas vezes nós temos várias aulas de como falar em público, de como se comportar, mas é só a Bíblia que vai te ensinar como calar. Muitas vezes, a maioria das crises que eu e você tivemos foi porque nós não calamos. Eu conheci um missionário que ele, quando estava assim no meio da gente, que a gente falava alguma coisa que parecia pecaminosa, ele falava: cala a boquinha, cala a boquinha. Quem fecha a boca não entra mosca. Então, antes de aprender a falar, nós precisamos aprender a calar. E é muito mais difícil calar do que falar bem. Você pode ser uma pessoa totalmente eloquente, chega aqui no culto de domingo de ceia de manhã e aí prega uma palavra maravilhosa, muito bela, todo mundo fala: que palavra maravilhosa, mas domingo de tarde, quando era para ficar caladinho, não conseguiu, teve que falar. Então, antes da gente entrar aqui na sabedoria verdadeira, nós precisamos entender que não sejamos muitos mestres. E antes de querer ensinar, aprenda a calar. Aí, agora que você aprendeu a calar, entendendo que o ensinamento do capítulo 3, versículo 1 ao versículo 12, você ouviu e pôs no seu coração, aí ele vai fazer uma pergunta: quem entre vocês é sábio ou inteligente? Aí, os jovens, talvez lá dos 12 aos 19 anos, eu me acho sábio e inteligente. Aí, dos 20 aos 32, fala: rapaz, eu me achava sábio e inteligente, mas eu estou vendo que eu não sou tão sábio e inteligente assim não. Aí você vai ficando velho e fala assim: rapaz, já tomei tanta pancada na vida aqui para dizer que eu sou sábio. Então, a gente vai trabalhar agora a sabedoria divina. E para que eu e você entenda a sabedoria divina, tire da sua mente a sabedoria terrestre. A nossa conversa hoje é sobre como você pode pensar como Deus pensa. Porque sua mãe e seu pai, provavelmente, já te ensinou como o mundo pensa. Sua mãe e seu pai, provavelmente, já te disse como o mundo é lá fora. O mundo lá fora é como leões que querem te tragar. E aí, eu preciso te treinar para lidar com o mundo lá fora. E você foi treinado para lidar com o mundo lá fora e acabou sendo treinado em uma sabedoria terrena. E na sabedoria terrena, você sendo treinado, você não sai por baixo, porque você é sagaz, você é astuto, você consegue se esgueirar, você consegue sair. As pessoas estão de maldade com você, você é malicioso. E aí alguém pergunta para alguém que é assim, um outro pergunta para alguém que é assim, e fala assim: você é muito astuto, é? Eu sou sábio e inteligente. Aí Tiago fala: ah, é? Você é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria e mediante a sua boa conduta. Aí já começa a apertar um pouco para mim e para você. Porque se você sabe
quanto é difícil ser manso e quanto é difícil manter-se numa boa conduta a longo prazo, você começa a questionar se você é sábio ou inteligente. Porque se você consegue ser manso com sabedoria, e ter uma boa conduta a longo prazo, a sua sabedoria foi provada e aprovada. Mas quando você consegue no primeiro erro, não, o irmão errou comigo, sou manso, vou manter uma boa conduta. No segundo erro, a segunda vez já é demais, né? No terceiro erro tem que ensinar, porque se não ensinar vai continuar. Então, para que nós possamos ser sábios e inteligentes, precisamos mostrar através de obra de mansidão e sabedoria, mediante a nossa boa conduta. É difícil dizer o que é boa conduta, ainda mais visto que ele não fala o que é boa conduta, mas entenda que boa conduta é o evangelho sendo aplicado. E a gente vai ver isso quando ele falar da sabedoria divina. O evangelho sendo aplicado é boa conduta. Eu tenho falado algumas vezes que eu não conheci ninguém que já perdoou a quinta vez a mesma pessoa no mesmo erro. No máximo a mãe, o pai não. No máximo a mãe perdoa e fala, o que é que eu vou fazer? Se é meu filho, se eu não ajudar, quem é que eu vou? Mas alguém errou a primeira vez, perdoa porque Cristo perdoou. Errou a segunda vez, 70 vezes 7, né? Errou a terceira vez, está demais já. Errou a quarta vez, olha, Galdino, Deus mandou perdoar, não mandou ter relacionamento. É ele lá e eu cá. Errou a quinta vez, eu vou fazer o quê? Ele é assim, eu só ignoro agora. Isso não é boa conduta. E eu estou falando de perdão e a gente pode falar de qualquer outra coisa. De qualquer outra coisa, a gente aprende a ter uma conduta meieira. A palavra certa é meieira. É uma conduta que fala assim, ó, eu posso vir até aqui parecendo cristão, mas eu sei que o cristão faria aquilo lá. Mas até aqui é o que eu aguento, então eu vou até aqui. Só que a boa conduta não é isso. A boa conduta é você viver como Jesus Cristo viveu. Aí ele diz, olha, você falou que é sábio e inteligente. Eu pedi para você mostrar mansidão e sabedoria e boa conduta. Aí no versículo 14. Se pelo contrário, vocês têm em seu coração 1, inveja amargurada, 2, sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Irmãos, você quer ver uma pessoa tola, uma pessoa que tem rivalidade com qualquer coisa. A tolice está totalmente ligada à rivalidade. Se você vê alguém com uma rivalidade muito avançada, ela vai cometer tolice. Se você observe pessoas que são totalmente competitivas, pessoas que são competitivas, e aí você vai andar com ela, e aí ela está competindo com você quem chega mais longe, quem vai chegar mais rápido naquele ponto. Para você é uma brincadeira. Para você não, o que é que vai mudar chegar lá? Aí você vai andando, ela começa a te empurrar. Aí você fala, calma gente, é uma brincadeira. Isso é uma brincadeira. E aí em casa você chama alguém para brincar de baralho, brincar de dominó, jogar truco, se você joga, eu jogo. Aí você vai lá, a pessoa começa a fazer um monte de tolice. Por quê? Por causa do quê? Porque está em rivalidade. Quando você não tem rivalidade nenhuma, as coisas acontecem e você fala, tudo bem. Normal. Mas quando tem uma rivalidade, seja ela qual for, eu estou falando das coisas simples, uma brincadeirinha de ir até mais longe, um jogo, seja um dominó, seja um truco, seja um baralho. Agora imagine quando você está no seu trabalho, que você está fazendo algo bom, e alguém começa a olhar para você e tem inveja amargurada. Agora imagine quando o cargo era seu, aí alguém ficou naquele cargo, você olha para aquela pessoa, inveja amargurado. Quando você faz alguma coisa que não saiu tão bem, aí veio outro e fez algo muito bem, aí o que é que tem no seu coração? Inveja amargurada. E o que é que a inveja amargurada começa a gerar? Rivalidade. E quando você está com rivalidade, o que é que acontece? Tolice. Você começa a tratar aquela pessoa de maneira diferente.
Você começa a tratar aquela pessoa de maneira que não, você mesmo sabe que não devia ser tratado, mas você no seu coração fala: rapaz, Galdino, você tem que entender que aquela pessoa me fez sofrer tanto. Aí você vai começando a dar desculpa para você, para que a sua inveja amargurada, que gerou rivalidade, seja aceitável. E aí o que você começa a fazer? Você começa a mentir contra a verdade. O que eu quero que vocês percebam é que nós somos rivais de todo mundo de alguma maneira. E ou você toma consciência disso, luta contra isso no seu coração e para, ou você continuamente se levantará em algum momento para criticar. Se você começa a entender que você é rival do outro, você vai ver que nem sempre a sua motivação para comentários, para críticas, para ações é tão boa assim. Às vezes tem alguma coisa no outro que você fala: pô, eu não gosto disso naquela pessoa. E aí, por causa daquilo que você não gosta daquela pessoa, você começa a agir de maneira não sábia. Agora, analise a sua vida e se isso não é o normal de todos nós. Ou você nunca criticou ninguém? Vou te dizer uma coisa: se você amar alguém muito, mas muito, de maneira tão grande que você não consegue nem explicar, dificilmente você vai conseguir criticar essa pessoa. Vai ser muito difícil você conseguir criticar essa pessoa, porque o amor cobre multidão de pecados. Mas quando você só tem crítica para essa pessoa, o que está acontecendo é que seu amor está diminuindo. E você pode falar: eu amo, mas se você amando só vê defeito, isso está lá no fundo alguma rivalidade. E acredite, rivalidade é semente para tolice. E aí, então, Tiago, sabendo que isso é verdade, ele vai dizer onde é que está o fundo disso. Versículo 15: esta não é a sabedoria que desce lá do alto, pelo contrário, é terrena, é animal, é diabólica. Existem 3 influências malignas sobre cada um de nós. 3 coisas nos influenciam malignamente. Primeiro é o sistema da terra, é a forma que a terra funciona, é essa ideia de esperteza, essa ideia de eu sei mais que todo mundo. Essa é a sabedoria terrena. Segundo é o nosso próprio eu, a nossa carne, a sabedoria carnal, a sabedoria animal. Então, muitas vezes você sabe o que é o certo, mas a sua carne falou mais alto. Você sabe que tem que fazer aquilo, mas a sua carne gritou tanto que você está arrependido, está até com vergonha de falar, mas você sabe lá no fundo que a sua carne fala: faz. Aí você fala: fiz. E para chegar a essa conclusão é só numa sala pastoral, porque para todo mundo fala assim: é porque aconteceu isso, é porque aconteceu aquilo, vai ter um monte de desculpa. Ninguém vai dizer que lá dentro teve uma voz da sua carne dizendo: faz, meu amigo, faz. Aí a gente inventa um monte de desculpa, mas você sabe que foi a sua carne que mandou você fazer aquilo. E o terceiro é a origem demoníaca. É aquela maldade um pouco mais dura. Uma vez eu estava em um treinamento de enfermaria para missões, e aí a gente estava precisando sacar sangue do dedo de cada um missionário. Aí teve a missionária que falou assim: não, pega nesse dedo. Aí a outra disse assim: não, eu quero pegar nesse. Aí a missionária: não, pega ele, o dedo é meu, pega nesse dedo. Aí a outra falou assim: pega nesse. Ia tirar o sangue, eu quero pegar nesse. Aí a professora falou: olhe, nesse dedo dói mais. Aí a missionária falou assim: então pega nesse. Aí aqui ia tirar o sangue e disse: então quero pegar nesse. Vocês entenderam? Sentimento de rivalidade gera tolice. E a origem é o sistema desse mundo, a sua carne e a influência demoníaca. Para nós, depois que você ouvir isso, você vai falar assim: sim, Galdino, eu consigo ver, mas todo mundo é assim. É. A maior dor da igreja é que nós somos assim.
Nós não somos uma igreja madura a ponto de olhar para isso e falar assim, já que todo mundo é assim, o que me resta é perdoar. Porque pense, se todo mundo é assim, se a língua de todo mundo é má, se aqui todo mundo já fez uma fofoca, se todo mundo aqui já criticou alguém pelas costas, se todo mundo aqui já fez um comentário maldoso, a não ser que você levante a mão e fale, eu nunca fiz isso, tudo bem. Certo, eu acredito. Mas os outros que não você, que nunca fez isso, fez. E a gente sabe que nós, a maioria aqui, talvez não você que acha que nunca fez, fizemos isso. Qual é a saída? Parar de fazer? Sim, a saída é essa. Mas enquanto não paramos de fazer, o que é que temos que fazer? Uma igreja madura ia falar, nós somos assim. Precisamos amar, né? Esse é o evangelho. Estamos lidando com pecadores. A igreja é cheia de pecadores. Eu sei que ele é assim, mas tem que perdoar. Não, mas Galdino, você tem que entender que se a gente continuar, ele não vai mudar. Mas se ninguém nunca vai mudar, e você sabe que você tem 15 anos de crente, 20 anos de crente, e você ainda faz comentário pelas costas, não mudou até hoje, o que é que nos sobra? Perdoar o seu irmão. É isso que te sobra, porque às vezes fica parecendo assim, é ele que tem que mudar. Eu sei, mas mudou até hoje? Olhe para a sua vida, quantas pregações você já ouviu, e até hoje, se você sentar com alguém muito íntimo, você não sabe o que eu sei do missionário. Agora vai dizer que você não sabia que isso é pecado. Então temos duas saídas aqui. A primeira saída é, bota a culpa nele porque ele está errado, então ele que tem que se resolver. A outra saída é, nós todos somos errados. Então vamos perdoar o nosso irmão. Ficar perdoando assim vai continuar fazendo. Não perdoando, continua do mesmo jeito. Versículo 16. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Então, não sei se vocês já ouviram a voz de Satanás alguma vez, mas provavelmente já. E normalmente a voz é assim, você vai deixar ele fazer isso com você? Não sei se vocês já ouviram a voz de Satanás, mas provavelmente Satanás já chegou e falou assim, você, todo certinho, fez tudo certo e ainda caiu sobre você, eu não ficava calado. E o que é que Satanás quer? Que você se torne rival. É verdade, eu tenho que falar. Não, como é que pode? Não, eu tenho que fazer alguma coisa. Porque essa sabedoria é terrena, é animal, é diabólica. E eu e você somos experimentados com essa sabedoria. Quanto mais rápido você entender que eu e você somos mestres nessa sabedoria, mais rápido você vai conseguir se arrepender dos seus pecados. Porque essa sabedoria aqui é a sabedoria que o mundo aplaude. Essa sabedoria aqui é que os presidentes têm. Essa sabedoria aqui é que os grandes empresários têm. Essa sabedoria aqui é o que os lobistas têm. Vocês sabem o que é lobistas? Lobista é aquele agente político que sabe entrar e sair em qualquer lugar. E entrando e saindo em qualquer lugar, ele faz alianças com todo mundo. Essa sabedoria é aplaudida, reverenciada e paga pelo mundo. Se você tiver essa sabedoria aqui, em qualquer lugar que você estiver, você vai crescer. Os grandes CEOs de grandes empresas têm essa sabedoria, porque o mundo gosta dessa sabedoria. O mundo acha essa sabedoria maravilhosa, porque o mundo fala, nós aqui temos um líder articulado. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura. O que é uma coisa pura? Uma coisa sem sujeira, uma coisa sem maldade. A sabedoria é pura. Não sei se vocês com certeza vocês já encontraram aquela, para mim é um arquétipo, é uma imagem que eu tenho
daquela senhorinha crente, mas muito crente, crente que dá vergonha a gente, que já ama tanto a Jesus Cristo que não sente nenhum prazer nas coisas dessa terra. Todo mundo caçou a dela, ela fala, mas Cristo vai perdoar. Todo mundo tem algum comentário, mas a senhorinha que está em Cristo, que não tem mais nenhuma vontade de nada aqui dessa terra, fala, é assim mesmo, mas vamos orar, né? Eu conheci algumas senhoras dessa, e aí você, com pouca sabedoria, no meu caso, naquela época, falava, isso aí é um anjo, isso aí é uma santa. Mas é porque aquela senhora, ela aprendeu uma coisa, ela não está ali para ter rivalidade, ela não está ali para mostrar que o outro está errado, ela não está ali para dizer que se eu não consertar ele, ele vai continuar errando comigo sempre. Não, ela já passou por isso, ela simplesmente aceitou e fala, preciso amar, isso é puro. Mas eu e você não aguentamos que alguém erre com a gente na sexta vez. Quinta você já é santo, quarta você está se esforçando muito, terceira até dá. Mas na sexta vez, só quem vai conseguir lidar com o erro de todo mundo pela sexta vez é aquela pessoa que vai olhar para o erro e vai falar, Senhor, o que farei? Aí Jesus fala, você precisa ser puro. E como é que o puro faz? Perdoa, Senhor. Porque ele não sabe o que faz. Depois, pacífico. A minha pergunta é, você consegue, depois de receber muitas acusações, depois de todo mundo cair sobre você responder de maneira pacífica? Você consegue, depois de muita acusação, continuar pacífico? Você consegue, depois de seus erros serem expostos publicamente, alguém rir da sua cara, você continuar pacífico? Mas essa é a sabedoria do alto. E observe, a sabedoria tem que ser provada quando tem tribulação. Porque não se prova a sabedoria quando está todo mundo feliz. Todo mundo feliz, não se prova a sabedoria. É na crise que se prova a sabedoria. E se na crise você tem maldade no seu coração, você tem inveja, você tem rivalidade, você quer resolver as coisas no seu próprio braço, essa sabedoria é terrena, animal e diabólica. Mas até a sabedoria divina, ela é maravilhosa, porque depois disso ela é gentil. Gentil. A gentileza que nós estamos acostumados é uma gentileza de educação. Oi, bom dia, bom dia. Oh, sempre está sorrindo, que legal. Mas a gentileza bíblica é você tratar alguém bem, sempre. Meu Deus. Agora é que encerrou todo mundo no pecado. Você conhece alguém que tratou a outra pessoa bem sempre? Se você até hoje pensou, não, oxe, eu não peco muito não, só peco um pouquinho, com essa palavra aqui encerra-se todo mundo no pecado. Porque eu não conheci alguém que no momento de estresse tratou outro bem. Porque no momento de estresse, o que está dentro de você faz o quê? Sai. No momento de muito aperto, quando a pressão está muito forte dentro de você, o que você está tentando segurar com as suas forças, vai sair. E aí, se você não for puro, pacífico, gentil, o que vai acontecer é inveja amargurada, rivalidade e mentira contra a verdade. E aí, para a gente ver de maneira mais completa essa sabedoria, ela é amigável, cheia de misericórdia. Meus irmãos, se você não tem misericórdia, pare de se achar sábio. Se você acha que é sábio ou inteligente e não tem misericórdia, você está no mais alto nível de tolice. Eu quero te contar uma parábola. Uma vez um rei perdoou um súdito, e esse súdito devia 350 mil reais. E aí esse súdito foi perdoado. E depois de perdoado, ele se ajoelhou no pé dos reis e falou: ó, santo rei, eu sou muito agradecido pelo Senhor. Muito obrigado por isso.
Ele, vá em paz, você não ia conseguir me pagar, mas como eu te amo, esquece esses 350 mil. Aí no mesmo dia, esse homem saiu, abriu a porta, e quando abriu a porta, acabou de conversar com o rei, abriu a porta, encontrou o irmão que devia a ele 35 reais. E ao descobrir esse irmão que devia 35 reais, ele falou, ainda bem que eu te achei, me pague meu dinheiro, viu? Me pague meu dinheiro, senão hoje a gente vai se resolver. Aí o rei, olhando da porta, falou, oxe, acabei de perdoar 350 mil reais para você, você está cobrando 35? Volta aqui, guardas, prendam ele. Espero que vocês saibam que todas as vezes que vocês não tiveram misericórdia e que eu não tive misericórdia, somos esse homem. Que Deus, na sua infinita misericórdia, que nos perdoou esta manhã quando o sol raiou, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. E as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Então, quando esse sol raiou, nós fomos perdoados pela misericórdia de Deus. E você vai lá cobrar alguém sem misericórdia, é um grande nível de tolice, porque você está falando para o rei, que está com a porta aberta, olhando para você que, obrigado pelo perdão de 350 mil, agora você me dê meus 35. Então, a partir de hoje, toda vez que alguém errar com você, a única coisa que te sobra é perdoar. Não te sobra criticar, não te sobra dizer aqui não te sobra dizer comigo é diferente. A única coisa que te sobra é eu também sou pecador e eu te perdoo, meu irmão. É a única coisa que sobra para os cristãos. Não há como ser cristão sem perdão, porque nós somos pecadores. Ó, língua ferina, quantos de vocês eu já não feri? Quantos de vocês, de 2 anos e 6 meses, eu já não falei uma coisa que você falou, não gostei como o missionário falou comigo? Com certeza, muitas vezes. Teve uma pessoa no nosso meio, que eu chamei ela de sem noção. Depois fiquei com isso na minha cabeça um tempão e tive que pedir perdão à minha irmã. Minha irmã, eu não queria usar essa palavra. E eu falo porque essa pessoa sabe. Agora imagine outras pessoas que eu não feri. O que você pode fazer é falar, por mim ele não fica. Ou você pode dizer assim, ó, somos pecadores. Eu estou falando de mim, e agora eu. Quantos de vocês já me feriram? Será que foi um só? E o que é que sobra para mim? Eu como líder tenho que aprender a lidar com isso. Não, eu tenho que perdoar vocês. Agora que eu falei de mim, olhe para você e olhe para os seus irmãos aqui. Quantos de vocês não erraram um com o outro? Será que foi uma vez só? Será que o erro aqui só foi uma vez? Será que Lídia só errou uma vez comigo? Tenho certeza que não. Mas o que sobra para mim e para você? A sabedoria divina, cheia de misericórdia. Nós vamos ceiar hoje. E eu tenho certeza que tem gente aqui que tem problema um com o outro. Eu tenho certeza que você está com algum problema em casa. Eu tenho certeza que você está com alguma crise que você não pode falar. O convite que eu te faço é se arrependa e perdoe o seu irmão. E depois tome a ceia. A Bíblia fala, analise o homem a si mesmo e depois tome a ceia. Talvez alguém aqui no passado te feriu e você colocou debaixo do tapete e até hoje o relacionamento não voltou. Vou até dizer, para você até acha que voltou. Mas depois de um escrutínio você fala, não voltou. Mas a gente aprendeu a lidar. Galdino, você não sabe, há 15 anos atrás aconteceu isso e isso, eu não consigo mais passar um tempo do lado dessa pessoa. Não perdoou. Galdino, você não conhece essa pessoa quando você dá algum tipo de uma unha, ele pede o braço. Não perdoou. Porque depois que você estiver cheio de misericórdia, sabe o que vai acontecer? Você vai dar bons frutos. Porque você está sendo puro, pacífico, não parcial. Porque observe. Eu vou contar um exemplo aqui bem rápido. Minha mãe era muito problemática.
Meu Deus, depois que eu penso em minha mãe, eu lembro porque eu sou tão problemático. Minha mãe era muito problemática. E aí, quando ela chegava nas festas, ela odiava a hora de partir o bolo. Por que ela odiava a hora de partir o bolo? Porque, normalmente, quem pega o maior pedaço é quem está bem ali colado na fila, mostrando a falta de educação, ou os amigos de quem corta o bolo. Então, ou o amigo de quem corta o bolo ganha o maior pedaço, ou os mais educados que ficam ali na fila. E isso chateava minha mãe, em um nível que ninguém entendia. Eu vou falar para vocês que isso era tão sério que minha mãe tinha aniversário que não ia, porque ela odiava isso. Deve ter algum histórico aí, devia ter, né, que minha mãe é falecida. Devia ter algum histórico aí, mas era um problema real, a ponto de ela ficar brigada com a minha tia por algumas semanas, porque minha tia não cortou de maneira imparcial. Aí eu pensava, convivendo com a minha mãe, que o normal era o que minha mãe queria que acontecesse. Até eu crescer um pouquinho e ver que não. O normal é o que chateava minha mãe. O normal é você ir na festa e você ouvir o quê? Dai honra a quem tem honra. O normal é você ir na festa, não fica aqui pertinho de mim, que assim que o pessoal der as costas, eu boto aí na sua bolsa. O normal é o quê? Não, separe esse aqui dessa pessoa que é importante, aí o que sobrar a gente divide para todo mundo. Será que essa é a sabedoria divina? Irmãos, o que eu quero mostrar para vocês é que nós estamos encerrados debaixo do pecado. Não pense que eu estou dizendo que aqui eu vou acabar de pregar, a gente vai levantar aqui e falar, pronto, agora eu vou fazer tudo isso e vou ser santo. Oh, meu Deus, não está entendendo nada. Nós estamos encerrados embaixo do pecado. O que isso aqui está dizendo é, se isso é assim, o que é que te sobra? Perdoar o seu irmão. Porque muitas vezes você é pior. Porque a solução de Deus para o pecado foi a morte de Jesus Cristo, mas a transição da vida pecaminosa para a vida santificada vai acontecer na volta de Jesus Cristo. Até lá, a saída não é consertar, a saída é perdoar. Por favor, coloquem isso no coração de vocês. A saída não é consertar, a saída é perdoar, porque nós estamos quebrados, sendo reconstruídos por Jesus. E se eu quero cobrar de Carla, minha esposa, a perfeição, o erro é meu. Porque eu não estou entendendo que ela não será perfeita. Eu entendo que eu não sou perfeito. Porque quando é você que erra, você fala, mas convenhamos, né? Eu tenho minhas razões, coitado de mim, eu errei assim, mas olhe, preste atenção, quando acontece comigo, vocês precisam ter, é verdade, por favor, perdoe-me, tá bom, perdoamos. Agora ele, não, errassem comigo? Não pode, ainda mais eu sendo missionário. Trabalhei na África, servi em São Tomé e Príncipe, viajei para Cabo Verde, passei um tempo em Paraguai. Você me trata assim? Não pode. Então qual é a saída? É consertar? A saída é você mandar um audião falando, estou totalmente chateado porque você me desrespeitou, é por isso que eu não vou mais na sua casa. Essa é a saída? Não, a saída é, meu irmão, que tal a gente sair para comer um churrasco? Vamos comer um bolo? Não, mas eu estou chateado. Tudo bem, quando você deixar ele ficar chateado, venha me visitar. Por que você está fazendo isso? Porque Deus me perdoou. Porque a misericórdia do Senhor nesta manhã me alcançou. E se a misericórdia do Senhor me alcançou nesta manhã, a única coisa que me sobra é ser misericordioso e te perdoar. No grupo de crescimento eu falei sobre a necessidade do perdão e alguém falou, mas só quando se arrepende, né? Aí eu falei, não posso tratar isso agora porque a gente tem pouco tempo. E eu gostaria de falar sobre a misericórdia. Uma coisa é você perdoar quando alguém se arrepende. Quando alguém se arrepende e você não perdoa, isso fica gritante contra você. Mas a misericórdia pressupõe o perdão sem arrependimento. A misericórdia pressupõe o perdão sem arrependimento. E eu quero te dizer, você se arrependeu de todos os seus pecados? Não. Tem pecado que você nem sabe que comete.
Tem um monte de gente chateada com você, que está sorrindo para você e você não sabe nem por que ela está chateada. Tem um monte de gente que olha para você e fala assim, rapaz, não gosto de andar com essa pessoa. E você nem sabe. E muitas vezes o erro foi seu. E sabe quem te perdoou? Deus. Então a conta não fecha arrependimento e perdão, arrependimento e perdão. É muito simples essa conta. Deus quer que você se arrependa. E se você se arrepender, você vai ter o quê? Uma mudança de mente e uma mudança de atitude. Mas Deus sabe que você não vai se arrepender de tudo. Por isso, as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Então, sim, tem pessoas que pelo nosso bem-estar, visto que nós somos duros de coração, vamos precisar nos afastar um pouco. Mas isso não está dizendo que a gente tem que parar de ter misericórdia. É porque nós somos duros de coração. O afastamento é por causa da dureza de coração. Se nosso coração fosse bom, porque não é, não minta contra si mesmo, dizendo, eu, depois que aceitei Jesus Cristo, eu consigo perdoar facilmente. Para. Oh, meu Deus do céu. Tem que pregar o evangelho para essa pessoa de novo, mais uma vez, para parar com essa historinha de que, eu agora depois que louvo, eu saio quebrantado, e qualquer pessoa que me fere, eu perdoo. Para de mentira, pelo amor de Deus. Deixa chegar terça-feira de manhã, que alguém fizer alguma coisa contra você, que o louvor que a gente cantou aqui vai perder todo o sentido. Então, se isso é verdade, o que te sobra é saber que é verdade para o seu irmão também. E se é verdade para o seu irmão também, o que te sobra é perdoar. E por fim, sem fingimento. Para você que é evangélico, viver sem fingimento, chega a ser uma piada para nós evangélicos, viver sem fingimento. Chega a ser uma piada para nós. Porque tem um monte de pessoa aqui, cada um de nós, fazemos coisas horríveis dentro de casa. Mas não temos coragem de fazer aqui. Sabe por quê? Porque aqui é casa de Deus. Então a casa lá não é casa de Deus. A sua casa não é casa de Deus. Sabe por que vocês não fazem aqui? Porque se vocês fizerem aqui, vai ter gente que vai falar assim, misericórdia, irmão. É por isso que você não faz aqui. Sabe os vídeos que você vê em casa, sozinho, você não pode ver aqui na porta. Sabe por que você não pode ver aqui na porta? Porque se o pastor vê, o que é que o pastor dirá? Sabe aquelas conversas que você tem que falar baixinho, olhando assim para o lado? Chegou. Você não pode fazer público, porque se você fizer... ele ouviu. Então, a sabedoria divina é sem fingimento. Aí eu te pergunto, quem aqui vai levantar a mão e falar, eu não finjo? Não levante não para não passar vergonha. Então vai ser só você. Porque o fingimento faz parte da religião evangélica. Porque nós não aguentamos o pecado dos nossos líderes. Se você conhecer o pecado do seu líder, você vai falar assim, ele é pastor nessa igreja? Sim, tem que tirar esse pastor. Se você conhecer o pecado da liderança do ministério, também, né? O ministério não vai para frente com esse líder. Então, como é que o líder tem que fazer? Vamos andar assim, porque assim ninguém vai ver que a gente faz isso. Mas eu vou te dizer, está todo mundo pecando. E eu não estou aplaudindo o pecado não, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que é uma realidade no nosso meio. E se você não tratar com realidade, você vai ter o quê? Uma sabedoria terrena, animal e diabólica. E aí vocês vão se tornar, nós vamos nos tornar, os fariseus da época de Jesus. Olha como se veste bonito, que esse terno com essa calça, essa camisa, e a vir de gravata, minha gravata não chegou. Que legal, que belo, que bonito. Mas o coração, misericórdia. É isso mesmo que você pensa de Bruna? É isso mesmo que você pensa na sua irmã Edileuza? Mas não fala alto não, porque você é líder de igreja. Então o que é que eu preciso fazer? Vou te ensinar.
finge que ama. E aí fica todo mundo aqui, ó. Somos corpo, assim bem ajustado. Irmãos, por favor, eu não quero expor ninguém aqui. Eu só quero dizer que ou a gente se arrepende do nosso pecado, ou a gente continua vivendo a sabedoria que não é do alto. O que eu quero dizer para vocês, eu não quero, pelo amor de Deus, parecer de maneira nenhuma que estou aplaudindo o pecado. Eu estou dizendo que ele existe. E todo mundo sabe que ele existe, porque nós pecamos. Eu não estou falando que a gente sabe por causa do outro, não. A gente sabe muito bem por causa disso. Mas a gente sabe mais ainda porque nós pecamos. E o nosso pecado está em nós. E o Espírito Santo está dizendo, você peca. Você peca. Mas o que é melhor para mim e para você? Vamos colocar um perfuminho, porque hoje é Santa Ceia. Irmãos, existem duas sabedorias. A sabedoria do alto e a outra. E qual é a outra? A outra é carnal, terrena e diabólica. Se ao ouvir a sabedoria do alto, você percebe que não é puro, você percebe que não é pacífico, você percebe que não é gentil, você percebe que não é amigável, você percebe que não é cheio de misericórdia, você não vê bons frutos na sua vida, você não vê imparcialidade na sua vida, e você percebe que está fingindo em algum momento, qual é a sabedoria que nós estamos operando? Talvez mentiram para você dizendo que o evangelho é maravilhoso, é fácil. Só vai se tornar fácil quando você descobrir que não está à sua altura viver o evangelho. É por isso que necessitamos dele. É esse o poder do sangue de Jesus Cristo, que nós, enquanto somos pecadores, ele nos amou. É esse o poder do evangelho. Porque se você fez um raio-x da sua vida e viu que dos 7 pontos aqui, 3 está em falta em você, é nele que você vai receber a sabedoria. Porque Tiago fala, quem quiser sabedoria, ore a Deus que ele dá o quê? Liberalmente. Tiago diz que, olha, agora que você sabe que a sabedoria divina não está tão atuante dentro de mim, faz muito tempo que eu não peço perdão a ninguém, porque eu espero que eles me entendam, mas eu também não peço perdão a ninguém. Já que eu estou percebendo que a minha sabedoria não é boa, o que é que eu devo fazer? Peça a Ele. E essa é a mensagem da cruz. Eu e você não conseguiríamos lutar sozinho contra o pecado. Mas aí Ele enviou quem? O Consolador. E aí você, depois dessa pregação, pode ter 2 conclusões. A primeira é, todo mundo é pecador, então vou pecar livremente. Quero te dizer que existe a ausência do Espírito Santo em você. É muito claro. Se a conclusão que você chega, que todo mundo é pecador, vou pecar livremente, existe a ausência do Espírito Santo. Se ele está presente, ele não está trabalhando. Você já cauterizou a voz dele a ponto de falar, não, agora eu posso pecar livremente. Ou você pode concluir, rapaz, todos somos pecadores. O que precisa acontecer? Me arrepender e perdoar o outro. Sabe por que você tem que fazer isso? Porque ora em paz o que semeia o fruto da justiça. Perdoe. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. A sabedoria não é para você, é para todos nós. Quando você for sábio, você vai ver alguém pecando e vai falar assim, ô meu irmão, fique tranquilo, eu também sou pecador. Quando você for sábio, alguém vai errar com você e vai falar assim, pô, doeu. Mas o que eu direi se eu já feri Jesus Cristo muito mais do que você me feriu? Se você for sábio, quando uma situação estiver crescendo, vai virar um problema, a sua palavra vai ser para quê? Semear a paz, gerar misericórdia, gerar bom fruto, tentar ser amigável, tentar ser gentil, tentar não ser parcial e não ser hipócrita. E quando isso acontecer, de verdade, não é acontecer como os evangélicos gostam, como nós evangélicos gostamos, fingindo, todo mundo cheiroso, bonitinho, mas um coração totalmente sujo. Quando isso acontecer não dessa maneira, aí sim teremos paz. Porque com base no fingimento está todo mundo em guerra,
Está todo mundo chateado com todo mundo, está todo mundo vermelho para dar aquele xingamento que eu não posso porque eu estou no púlpito, mas se tivesse em casa eu dava. Não vai ter paz. Eu espero que vocês hoje sejam cheios de misericórdia. Espero que agora você pense em alguém que te ofendeu e primeiro no seu coração perdoe. E depois do perdão que você precisa passar, você ore: Deus, me dá a oportunidade para tirar esse mal do meu coração, para que a sabedoria do alto faça presente no nosso meio. Fiquemos de pé. Senhor, ao estudar esse texto, é gritante como é muito mais fácil ver a sabedoria terrena, animal e diabólica, e quão é difícil ver a sabedoria que vem lá do alto. Mas isso não devia ser assim porque Cristo morreu por nós. Isso não devia ser assim porque o Espírito trabalha em nós. Isso não devia ser assim porque nós já nos arrependemos dos nossos pecados e nós estamos tentando matar o nosso próprio eu. Mas é difícil, Senhor. O peso da luta contra o pecado é muito grande sobre nós. E nós não conseguiremos sem o Senhor. Ó Jesus Cristo, nós só temos os nossos pecados para te oferecer. Mas graças a Deus que o Senhor nos ama e nos perdoa. Eu te peço, Pai amado, influencia-nos como o Senhor é, para que possamos perdoar cada um de nossos irmãos, primeiramente aqui e depois lá. Pai, eu te peço, Senhor, para que o Senhor em nós faça uma mudança tão grande, tão real e tão profunda, que nós possamos perceber a sabedoria que vem lá do alto, aqui na terra, em nome de Jesus. Amém.